Deus. Você crê que Jesus tem uma palavra para o teu coração? Quem aqui foi no encontro de casais? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem coisou lá no... Não, fala... Terra de mistério, né, irmão? Meu Deus, é muito forte. Quem ficou jogando ping-pong, irmão? Vigia, varão, vigia. Eu não sei quem foi não, mas fofoca, irmão, rapidinho chega. Rapidinho a fofoca rápida. Crente gosta de uma fofoca, irmão. Ó, eu mal pisei na igreja, já veio um falou assim, ó, deixa eu te falar, a irmã lá no quarto esperando e o outro jogando ping-pong. A irmã doida pra jogar um ping-pong e ele lá jogando ping-pong. Ah, irmão, vigia, irmão. O irmão, em vez de usar raquete, fica jogando ping-pong. Ah, meu Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 4, verso 26 e 27. Marcos capítulo 4. Nasceu. Glória a Deus. É, porque quando chora assim é porque nasce, né, irmão? Você achou aí Marcos capítulo 4, verso 26 e 27? Vamos ler, diz assim, ó. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormindo, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha aqui para mim, irmãos. O que está acontecendo aqui, ó? Se você for perceber, no verso 35 desse mesmo capítulo, nós iremos olhar aqui a narrativa da primeira tempestade. Essa foi a primeira tempestade. Eu já preguei aqui sobre a segunda. Só que antes da narrativa, antes da gente entrar aqui por essa primeira tempestade, para a gente ver tudo o que aconteceu aqui, são poucos versos, mas é uma história muito comprida. Você tem que voltar um pouquinho antes para entender que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. Então Jesus passou praticamente o dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus. Ele contou várias parábolas para falar para aquela multidão sobre o reino de Deus. E tem um momento em que Jesus vai falar sobre a parábola da semente. Depois ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Então, se você for perceber, Jesus estava falando sobre fé. Jesus estava tentando explicar para os discípulos que se eles tivessem fé, eles poderiam dizer para o monte, sai daqui, vai para aquele lugar, e o monte ia. Ele estava dizendo para os discípulos que a fé é como uma semente, que você planta aqui hoje, e você rega, e aí você vai dormir. Aí você acorda num belo dia, você vai olhar, e o negócio cresceu. E você tem frutos para você colher. Então a fé é assim. E Jesus começou a explicar para os discípulos sobre fé. Quando Jesus acaba de contar essas parábolas, agora ele vai exigir que os discípulos coloquem em prática aquilo que ele ensinou. Porque quando o Senhor te ensina algo, agora ele vai te levar para a prática. Não é assim? Você aprende a teoria e daqui a pouco você vai para a prática. Então Jesus agora vai levar os discípulos para atravessar o mar e chegar do outro lado. E Jesus, ele já começa tranquilizando os discípulos. Ele já começa liberando uma palavra. Ele está dizendo assim, ó, vamos para o outro lado da margem. Na segunda tempestade, Jesus não falou vamos. Na segunda tempestade, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado da margem. Então Jesus mandou os discípulos irem. Os discípulos estão indo sem Jesus. Só que na primeira, Jesus falou para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Irmão, se Jesus falou vamos, fique tranquilo, ele está com você. Se ele falou vamos, descansa o teu coração, porque ele está dentro da sua embarcação. Você pode passar por tempestade, pode se levantar gente contra você, até mesmo o inferno pode se levantar, fique tranquilo. Ele disse, eu vou contigo. Tem alguém entendendo isso aqui, irmão? Então Jesus vai convidar os discípulos, vamos para o outro lado da margem, e eles entram no barco, e agora eles vão seguir para o outro lado. Só que olha só, tem aqui, olha, Jesus falou para ele, vamos.
Aí, Jesus, quando ele diz, vamos, os discípulos agora vão levar Jesus para o outro lado. Por que é que os discípulos que vão levar? Porque os pescadores são os discípulos, eles é que vão remar. São os discípulos é que estão acostumados a trabalhar com a embarcação. Então é nítido quando Jesus diz, quando a Bíblia diz que os discípulos levaram Jesus para o outro lado. Então Jesus vai, mas quem leva é você, irmão. Jesus vai contigo, mas quem está levando o reino de Deus é você. Quem está levando Jesus, você vai sair daqui hoje? Vai. Você vai para sua casa, mas você vai levar Jesus para lá. Você está aqui hoje, tá? Você vai para o seu trabalho amanhã, mas você vai levar Jesus para o seu trabalho amanhã. Você vai para a sua faculdade? Vai, mas você vai entrar naquela faculdade com Jesus, porque você carrega a presença do Rei. É você que transporta Ele. Então, ó, Jesus falou para os discípulos, vamos para o outro lado. Então os discípulos podem ficar tranquilos, porque eles vão chegar, porque Jesus está dizendo que nós vamos para o outro lado. E aí, se a gente for perceber, irmãos, olha só, Jesus está convocando os discípulos para saírem de uma margem e chegarem em outra margem. Eu já preguei aqui uma vez dizendo que margem é limite entre a água e a terra. Então quando você sai da água, você pisa na terra, você está rompendo o limite. Então Jesus estava em um limite, ele estava no raso, e agora ele está dizendo para os discípulos, agora nós vamos entrar no barco, e nós vamos para o outro lado da margem, nós vamos para outra ponta, nós vamos desembarcar no raso. Então eles estavam no raso, e estavam indo para o raso, só que no meio é raso ou é fundo? Aí no meio se levanta a tempestade. Então a gente acha que o ápice é quando a gente chegar do outro lado. O ápice não é quando você chegar do outro lado. Chegar do outro lado é consequência daquilo que você vai viver no meio, daquilo que você vai viver no fundo. Porque Jesus não vai te dar experiência no raso, Ele vai te dar experiência no fundo. Vocês estão entendendo isso? Ó, a tempestade não se levanta no raso, não se levanta próximo da margem, a tempestade se levanta no meio, porque a tempestade não é para afundar o seu barco, a tempestade é pedagógica, a tempestade é para te ensinar, a tempestade é para te fortalecer. Então talvez você entrou aqui e está vendo uma tempestade, o Senhor está dizendo, você só está no meio do caminho, mas é no meio que a tempestade se levanta, mas é no meio que eu também te levanto, é no meio que a tempestade se levanta, é no meio que vem a dificuldade, mas é no meio também que eu vou revelar que eu sou Deus na tua vida. Irmão, é por isso que Abacuque faz uma oração, aviva, ó Senhor, a tua obra no início, aviva, ó Senhor, a tua obra no final, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Porque é no meio que vem a dificuldade, irmão, é no meio que vem a vontade de parar, é no meio que a tempestade se levanta, é no meio que você recebe calúnia, é no meio que você é traído, é no meio que falta recurso, é no meio que você desanima, mas é no meio também que Ele aviva a sua obra, é no meio também que Ele te fortalece. Talvez você entrou aqui e falou, eu estou passando por uma luta terrível, uma tempestade está ventando, o Senhor está dizendo, é porque você está no meio, mas é no meio também que eu vou revelar o meu poder. Calma, você está no meio da caminhada, mas você vai chegar. Irmão, tudo que a gente começa não é fácil, irmão. Tudo que a gente começa não é maravilhoso. Você vai começar uma faculdade, irmão, você senta lá na frente. Aí passa o primeiro período, o segundo, o terceiro, no quarto você já está no meio. Aí passa o quinto, o sexto período, você já está lá atrás na bagunça. Está lá no meio da turma, lá da cozinha, né, não, irmão? Você vai desanimando, não é assim? Porque o início é mole. Quando você casou, não era tranquilão quando casou? Não, falaram ali, não. Não, você casa achando, não, casei. Glória a Deus. E a gente que é mais experiente casado, a gente fala, amém. Vai nessa tua força, não é, irmão? Ontem eu falei no retiro de casais, e eu estava falando isso lá para eles, irmão. Não é assim? A gente casa, meu irmão, e a gente acha que vai ter todo dia. Não é não? Ó, eu liderei jovem durante muitos anos da minha vida, né? E o jovem falou, eu quero casar. Aí eu falo, casar para quê? Fazer culto doméstico. Não, a gente não casou para fazer culto doméstico, não é? Aí eu, quando era solteiro, eu falava, né? Não, vai ser todo dia. Aí os mais experientes falavam, não é assim não. Depois você vê que não é assim. Eu falo, não, comigo vai ser diferente. E não é diferente, irmão, é a mesma coisa de todos. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Aí no meio do caminho se levanta uma tempestade. Então olha só,
Jesus mandou entrar no barco. Primeira coisa que você tem que parar para analisar. Foi Jesus que mandou, irmão? Se foi Jesus que mandou, descansa o teu coração, irmão. Se Jesus liberou uma palavra para o teu coração, a tempestade não pode apagar essa palavra. Se Ele liberou uma palavra para o teu coração, se Ele falou com você, não é tempestade, não é dificuldade que vai apagar a palavra dEle, o que Ele falou. Então, segundo, Ele só sustenta aquilo que Ele fala. Se Ele falou, fique tranquilo, o barco não vai quebrar. Mas essa tempestade vai moer o barco. Essa tempestade vai estraçalhar o barco. Mas Ele sustenta aquilo que Ele fala. Se Ele falou, fique tranquilo, o barco pode até quebrar. Nem que seja nadando, mas você vai chegar lá do outro lado, irmão. Quem aqui já viu o testemunho do apóstolo Valdemiro Santiago? Eu não quero falar que o apóstolo mentiu não, irmão. Mas ele falou que estava fazendo missões aí numa praia, não sei, num rio, não sei o que foi. Aí ele falou que o barco afundou. E ele nadou acho que por 16 horas. Quem já viu esse testemunho? Ele fala, o barco afundou, né? Mas eu vim nadando, Eu nadei 16 horas. As pessoas não acreditam, não. Mas eu nadei, igreja. Aí eu vi aquele testemunho e eu falei, Senhor, eu não estou querendo acreditar, não. Mas ele nadou, irmão. Ele falou que nadou por 16 horas. Não sei se ele estava de relógio. 1 hora, né, nadando, né? Agora acho que eu vou de borboleta agora. Eu não sei. Mas ele nadou, irmão. Como é que é? Com a bolsa na boca? E eu não lembro disso não. A bolsa estava na boca ainda. Irmão, eu creio que Pedro andou sobre as águas, mas não acredito que o apóstolo nadou 16 horas. Que fé é essa? A gente está pregando sobre fé aqui, irmão. Misericórdia. Mas o Senhor sustenta. Aí, ele disse que os discípulos iriam atravessar para o outro lado. Disse ou não disse? Mas ele falou o tempo que iria demorar essa travessia? Não, irmão. Quando eu tinha 17 anos, já contei aqui, o Senhor usou um profeta para dizer que eu ia ser rico. Estou com 43. Pergunta se eu estou rico. Ele falou. E eu sei que foi Deus, irmão, porque eu já contei aqui. Deus falou comigo um negócio que eu falei na minha mente. Eu estava com a cabeça no vidro da janela do ônibus, falando com Deus em pensamento. E o profeta falou, você veio com a cabeça no vidro da janela do ônibus, falando assim comigo. Aí eu falei, meu Deus, só Deus mesmo. Mas ele falou, mas não falou o tempo. Já passou um monte de anos e nada. Mas ele falou, vocês vão atravessar. Mas ele não falou quanto tempo ia demorar essa travessia. Porque por mais que a travessia demora o quê? 2 horas para atravessar. Pode demorar 10 horas. Pode demorar um dia inteiro. Talvez o apóstolo nadou de uma margem para outra. Não sei. Nadou de uma margem para outra. Ele achou que demorou 16 horas, mas não, às vezes foi 16 minutos. Entende? Então, o tempo, quem determina é Deus, irmão. A nação de Israel saiu do Egito. Demoraria no máximo 40 dias para chegar em Canaã, demorou 40 anos. A forma como você se comporta no percurso é que vai determinar o tempo que vai demorar. Talvez eu ainda não estou rico ainda porque eu não estou preparado para ser rico. Apesar de que, eu respondendo pergunta lá nos stories, a menina adolescente falou, olha, eu tenho 14 anos, mas eu já tenho maturidade de 30, por que eu não posso namorar? Eu falei para ela, eu já tenho maturidade para ser bilionário, mas eu ainda não sou. Maturidade nós tem, né? Aí a Bíblia diz que os discípulos levam Jesus para o outro lado da margem. Aí no meio do caminho se levanta uma tempestade. Irmão, essa tempestade aqui me faz lembrar de uma experiência que eu vivi. A minha lua de mel foi na Ilha Grande, ali em Angra, né? Ilha Grande. E aí minha esposa não sabe nadar. Nós entramos no barco, o tempo estava maravilhoso, irmão. Pensa num tempo lindo. Aí nós entramos no barco, não é um barco grande, né? Aquele barco de pescador e tal. E nós estamos indo, tal, muito bem, muito bem. Daqui a pouco, irmão, parece que o tempo fechou do nada. E aí o mar começou a ficar agitado, começou a agitar. E aí o barco batia assim na onda, né? Bum! Subia aquele aguaceiro, o barco ia lá em cima assim. E vinha aquela aguinha gostosa, assim, fresquinha, sabe, irmão?
E aí Camille começou a ficar desesperada, uma outra mulher desesperou, porque é assim, é igual a fila de banco, quando um reclama, todo mundo começa a reclamar. Aí uma ficou desesperada, a outra também ficou, um pavor dentro do barco, irmão, as mulheres, e os homens tudo rindo, irmão. E eu também querendo rir, aí Camille falou, para de rir, pelo amor de Deus, e eu querendo rir, e aí eu fui, levantei, Deus me deu autoridade, eu falei, vento, aquieta-te! Continuou do mesmo jeito, né? Aí eu voltei, segurei lá, e o barco sacudindo, e ela, meu Deus, que ela preocupada, ela não sabe nadar, né? Preocupada e segurando, e eu estava preocupado com a tempestade. Não, irmão, não era nem tempestade, irmão. Eu poderia até mergulhar ali para dar uma nadada, depois voltar para dentro do barco, não tinha nada de desespero ali, irmão. A gente é que se desespera, e assim como eu estava rindo, e os outros homens estavam rindo, o capitão lá do barco estava rindo, e ela toda desesperada, as outras mulheres desesperadas, assim como eu estava rindo, Deus fica rindo da gente, irmão. Você está numa tempestade, você está, eu vou morrer, Senhor, aí vai dar errado, e o Senhor fica... Tempestadezinha de nada que eu mesmo que levantei para poder te dar experiência. E você está desesperado. O meu desespero não era com a tempestade, o meu desespero é que eu estava indo para a lua de mel, e que se ela ficasse traumatizada... Eu falei, respira, fica tranquila. Nós estamos indo para uma missão. Tá entendendo? Eu esperei. Preocupado, irmão. Aí chegamos lá, ela preocupada com a volta. Eu falei, não, a volta vai estar flat, o mar, fica tranquila. Vocês estão entendendo? Graças a Deus, irmão. Teve terra de mistério, aleluia. Irmão, às vezes a gente se desespera com tempestade, irmão, que não foi o diabo que levantou, não foi o acaso que levantou, foi o próprio Deus que levantou para te dar experiência. É só para exercitar a sua fé. O Senhor está dizendo assim, ó, eu preciso te colocar numa situação para que você possa exercitar a sua fé. Como é que você vai crescer em fé se você não utilizar a sua fé, irmão? Vocês estão entendendo, irmão? Então a gente quer ter fé em Deus. Não, Senhor, eu quero ter fé. Você quer que a sua fé aumente? Então Deus vai te colocar em situações para você exercitar a sua fé. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? É isso, irmão. Imagina, eu tenho uma fé, você tem outra. Se a gente juntar as nossas fezes... Fala, Jesus, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Essa luta que você está vivendo, irmão, sabe quando é que ela vai cair por terra? Quando você colocar a sua fé em ação. Senhor, saiu do meu controle, mas não saiu do seu controle. Senhor, essa tempestade está me balançando, mas não está balançando o Senhor. Essa tempestade pode até me deixar preocupada, mas não deixa o Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Eu não posso com essa tempestade, mas eu sei que eu tenho um Deus que é todo poderoso, e eu creio nesse Deus, e essa tempestade vai passar, meu irmão. Paulo passou por uma tempestade, irmão. Quando Paulo passou por uma tempestade, a embarcação quebrou, o navio quebrou. Não era um barco, não, era um navio, o navio quebrou. Aí eles foram nadando até uma ilha. Só que Deus tinha um propósito na ilha. Paulo foi usado para curar um monte de gente na ilha. Paulo foi usado para pregar o evangelho na ilha. Então, por mais que o seu barco quebre, é porque Deus quer te levar para uma ilha, é porque Deus quer te levar para um outro caminho, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então aquela tempestade não foi o diabo que levantou, aquela tempestade não foi, aquele navio não quebrou porque o diabo quebrou a embarcação, é porque o Senhor tinha um outro plano para Paulo. Então aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer, ainda que Ele tenha que levantar uma tempestade. Talvez você entrou aqui falando, Elza, eu estou passando por uma tempestade. Eu já disse isso aqui. Irmão, se você está passando por uma tempestade, por uma turbulência, isso é sinal que você está voando, irmão. Isso é sinal que você está voando, irmão. Vocês estão entendendo? O que é que faz uma tempestade? O que é que gera uma tempestade? Não é o vento? Vento é coisa da terra ou coisa do céu? É coisa do céu, irmão. Então fique tranquilo, o que está acontecendo com você não é nada da terra, é algo do céu. Quando Jesus vai acalmar a tempestade, ele não olha e diz assim, tempestade, aquieta-te. Ele fala isso? Ele fala o quê? Vento, aquieta-te. Por que é que ele está mandando o vento aquietar se o mar é que está revoltado? Porque o que gerou a tempestade foi o vento. Então a tempestade é o efeito. O vento é a causa. E às vezes a gente fica desesperado porque a gente está olhando para o efeito
e a gente se esquece da causa. Só que Jesus, para resolver, ele não vai no efeito, ele vai lá na causa. Vento, aquieta-te. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você só está olhando para o cenário, você só está olhando para a destruição, você só está olhando para o problema, mas ele vai resolver lá na causa. Fique tranquilo, ele vai lá na sua casa, ele vai lá no seu emprego. Fique tranquilo, ele vai lá agora na causa para resolver. Não adianta focar no efeito, ele está tocando na causa e ele vai resolver esse problema. Ele vai trazer paz, ele vai trazer tranquilidade, porque ele está indo lá na causa. Vocês estão entendendo? Você recebe isso aqui? A tempestade era pedagógica, era só para ensinar. Era só para ensinar. Não tinha motivo de desespero, irmão. Por quê? Por que é que não tinha motivo de desespero? Porque essa tempestade que levantou foi Deus. E olha aqui, a Bíblia diz que o barco estava enchendo d'água, irmão. O barco, a água já estava entrando no barco, estava enchendo a embarcação. Irmão, quando a gente fala assim, entrou água, é porque deu ruim, não é, irmão? Sim ou não? Talvez você está dizendo assim, Elvis, no meus negócios entrou água, no meu casamento entrou água, no meu relacionamento entrou água, no meu ministério entrou água. Elvis, na vida dos meus filhos entrou água. Entrou água. Irmão, entrou água no barco, mas o barco afundou? Não. Talvez você entrou aqui dizendo assim, algumas coisas na minha vida estão dando errado, porque entrou água. Entrou água, mas não vai afundar. Entrou água, mas você não vai divorciar. Entrou água, mas a sua empresa não vai quebrar. Entrou água, mas não vai ter divisão. Entrou água, mas fique tranquilo, porque Jesus está na embarcação. Calma. Então, primeira coisa, entrou água, os discípulos estão diante de uma tempestade e Jesus está fazendo o quê? Dormindo, irmão. Irmão, no meio desse cenário, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está dormindo. Já percebeu que tem horas na nossa vida que quando a gente mais precisa, parece que Jesus está dormindo? Você clama, ele não responde, você ora, ele não fala nada, ele fica completamente em silêncio. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Então por que é que Jesus estava dormindo? Por que é que Jesus se calou? Jesus quer saber se a tempestade e o silêncio irá fazer você ignorar aquilo que ele disse. Porque Jesus falou, vamos para o outro lado da margem. Jesus está dizendo, nós vamos chegar do outro lado da margem. Antes de falar isso, ele já tinha ensinado sobre o reino de Deus. Ele já tinha liberado uma palavra sobre fé. Acabou, irmão. Agora os discípulos entram no barco, no meio tem uma tempestade e nessa hora ele se cala, nessa hora ele dorme. Por que é que Jesus dormiu? Não é porque ele queria deixar os discípulos sem a voz dele. Não é porque Jesus queria deixar os discípulos desesperados. Não, porque quem tinha que usar a fé não era Jesus, eram os discípulos. Quem tinha que acalmar essa tempestade não era Jesus, eram os discípulos, porque ele ensinou sobre fé. Agora eu quero que vocês realizem, agora eu quero que vocês façam, agora eu quero que vocês usem a fé de vocês. E os discípulos entram em desespero, no momento em que era para eles usarem a fé. Então Jesus te coloca em situações, mas antes dele te colocar numa situação, antes ele já liberou uma palavra sobre a sua vida. Então não é o que você está vivendo, não é o silêncio dele que tem que apagar aquilo que ele já te ensinou. Ele disse que ele estaria com você somente nos cultos, somente alguns dias da semana. Eu estarei convosco todos os dias. Então ele não precisa dizer para você, fique tranquilo que eu estou contigo nessa tempestade. Então ele não precisa dizer para você que ele está com você quando você estiver passando por uma situação difícil. Ele não precisa dizer, porque ele já disse. Mas a gente quer que ele fale, Senhor, o Senhor está comigo aqui nesse negócio? Senhor, olha só, o Senhor está comigo aqui nessa luta, nessa dificuldade? Ele falou, estou. O que você precisa é confiar. O que você precisa é descansar no Senhor. Vocês estão entendendo isso? Os discípulos, na hora de se utilizarem da palavra que ele liberou, agora eles estão entrando em desespero. E quando você entra em desespero, a primeira coisa que você faz é tentar resolver na força do seu braço. Então os discípulos estão aqui, rema daqui, rema daí, puxa para cá, me ajuda, puxa a vela e tal. Eles estão tentando resolver na força do braço, naquilo que era para resolver no poder da fé. Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você tem que fazer, mas quando é algo espiritual, não adianta você tentar resolver na força do braço, irmão. Tem que resolver em oração, tem que resolver usando a sua fé. Vocês estão entendendo isso? E agora o desespero começa a tomar conta, porque eles não entenderam o que Jesus tinha falado antes da tempestade, e Jesus está dormindo na popa. Jesus está em silêncio. Tem gente que entrou aqui dizendo, você não sabe por que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, e eu falo com ele, ele não responde.
Talvez é porque ele já falou. Talvez é porque a resposta ele já trouxe. Está na hora de você usar a sua fé. Irmão, olha só, é por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graça, irmão. Em tudo. Tudo que acontece na nossa vida, irmão, acontece não é porque Deus perdeu o controle. Não acontece porque Deus te abandonou. Não acontece porque Ele resolveu não falar mais com você. Irmãos, se está acontecendo com você, é porque Deus quer que você tire lição do que você está vivendo. Então os discípulos estão em desespero e Jesus está dormindo aonde? Na popa. Sabe o que é a popa? A popa do barco é o lugar onde fica o capitão do navio. Por que o capitão fica ali? Porque é o lugar que menos balança. Por exemplo, uma vez eu fiz um cruzeiro com Camille, ela estava grávida. E aí ela estava enjoada e aí disseram pra gente: fique lá no restaurante, vá lá para a área da piscina, porque é o lugar do navio que menos balança, é na popa. É por isso que a piscina fica lá, é por isso que o restaurante fica lá. É o lugar que menos balança. Então onde é que Jesus escolheu para dormir? Na popa, no lugar que menos balança. Então a tempestade balança você, mas nina Jesus. Enquanto você está sentindo, sabe, o barco sacudir você, Jesus está lá assim, ó. Neném. Então a tempestade balança você, mas não balança Jesus. A tempestade pode desestabilizar você, mas não desestabiliza Jesus. Pode jogar você de um lado e para o outro, e Jesus continua dormindo, porque Ele está no controle de absolutamente tudo. Ó, embaixo da popa do navio fica os instrumentos de manobra do navio. Então Jesus está dormindo em cima dos instrumentos de manobra do navio, do barco. Então é ali que determina se o barco vai para a esquerda, se o barco vai para a direita. Vocês estão entendendo isso? Então quando você acha que está tudo fora do controle, Jesus está dizendo: eu estou deitado em cima dos instrumentos de manobra do navio. Fique tranquilo, eu estou no controle de absolutamente tudo. Então Jesus está dormindo no lugar que menos balança. E aí, para melhorar, Jesus vai deitar em um travesseiro. Então, ó, a Bíblia usa a expressão travesseiro. Só que é engraçado porque essa é a única ocorrência na Bíblia da palavra grega para travesseiro. Os eruditos não sabem o que significam exatamente essa palavra. Eles não sabem. Encontraram um barco, tem um livro chamado O Barco do Mar da Galileia. Acho que é esse o título. O Barco do Mar da Galileia. Encontraram um barco enterrado e dentro desse barco, eles encontraram, lá na popa do barco, eles encontraram sacos de areia. E esses sacos de areia eram usados para estabilizar o barco. Por exemplo, se o barco está passando por uma tempestade e as ondas estão batendo desse lado, o que eles faziam? Eles pegavam o barco lá embaixo, e na popa do navio, e eles colocavam os sacos de areia no lado onde as ondas estavam batendo, para estabilizar o barco, para o barco não virar. Então esses sacos de areia eram usados para trazer estabilidade para o barco. Agora, acredita-se que Jesus estava deitado em um desses sacos, o saco que era usado para estabilizar o barco. Se isso é verdade, irmão, para os discípulos usarem o saco para trazer estabilidade para o barco, eles precisavam acordar Jesus primeiro. Jesus está dizendo assim, ó: você quer estabilidade para a sua vida? Então você precisa me acordar, você precisa falar comigo primeiro. Então, ó, para conseguir pegar o saco para estabilizar o barco, eles precisavam acordar Jesus. Só que engraçado é que nada acordava Jesus. Água entrando dentro do barco não acordava Jesus. O barco sendo jogado de um lado para o outro não acordava Jesus. Os discípulos gritando e berrando não acordavam a Jesus. Sabe o que foi que acordou Jesus? Alguém descer lá na popa do barco, alguém lá na popa, e chegar lá e despertar Jesus. Eu creio que alguém teve que ir lá, dobrar o joelho e falar: Senhor, acorda, Senhor, não te dá que pereçamos. Você entendeu como é que faz para despertar Jesus? Você entendeu como é que faz para chamar a atenção de Jesus? Não é gritando, não é berrando, não é com barulho, não é com gritaria. É dobrar os joelhos e dizer: Senhor, está faltando você ir para o joelho, irmão. Senhor, não te dá que pereçamos? Aí Jesus acorda e diz: homens de pequena fé,
por que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Jesus agora vai dizer para os discípulos: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam quando eu ensinei? Jesus lá no capítulo 4, verso 26 e 27, como nós lemos, Jesus falou: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente na terra e dormisse. Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando, como que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um homem que lançasse a semente. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que saiu a semear. E o que é a semente? É a palavra. Então Jesus está dizendo que o reino de Deus, está falando dele. O reino de Deus é como se um homem, ele, lançasse a semente no coração de vocês e depois dormisse. E ele acordando à noite ou pela manhã, ele vai perceber, não sabendo como, mas que deu fruto, que cresceu. Então Jesus está dizendo, eu lancei a semente da palavra no coração de vocês e fui dormir. Quando eu acordasse, eu queria que vocês me dissessem que veio uma tempestade e vocês usaram a fé e a tempestade cessou, a tempestade acalmou. Era isso que Jesus queria, que a palavra que ele liberou sobre o coração dos discípulos surtisse efeito, como uma semente que ele semeou e deu frutos. Só que não deu frutos. Por que é que não deu frutos? Porque os discípulos não entenderam a palavra. Então Jesus está dizendo, eu semeei, só que a semente não produziu resultado no coração de vocês, porque eu acordei e estava tudo uma bagunça. E eu acordei e eu não estou colhendo frutos da semente que eu semeei no coração de vocês, porque eram para vocês usarem a fé e acalmarem a tempestade, mas vocês não fizeram isso. Então Jesus acorda e não vê a colheita da sua semente, porque os discípulos não entenderam. Irmão, o Senhor está dizendo, Ele está na embarcação da sua vida, Ele já liberou uma palavra para o teu coração, e ele dormiu, mas quando ele acordar, ele vai ver tudo em paz. Quando ele acordar, ele vai ver tudo sob controle, porque você entendeu a palavra. Talvez você saiu da sua casa e deixou a sua casa em tribulação, deixou a sua casa em guerra. Talvez você está vendo algumas áreas da sua vida tudo desorganizado. O Senhor está dizendo, está na hora de você se posicionar. Está na hora de você se levantar como um discípulo. Está na hora de você usar essa semente que Ele semeou no teu coração. Ele já te deu ousadia para você se levantar e dizer, diabo, você está repreendido em nome de Jesus. Está na hora de você se levantar dentro da sua casa e você usar a autoridade que Deus deu sobre a sua vida. Pode estar soprando vento, a tempestade pode estar soprando, o vento pode estar revoltado, o mar pode estar bravio, mas você vai se levantar e você vai lá na causa, na autoridade do nome de Jesus e vai dizer, vento, aquieta-te, bagunça, aqui não, porque eu já fui revestido de fé, de poder e de autoridade. Irmãos, eu já disse isso aqui uma vez. Jesus estava levando os discípulos para Gadara. E o que é que tinha em Gadara? O endemoniado. Só que Jesus está levantando a tempestade para primeiro se revelar para os discípulos, para depois eles chegarem do outro lado, para eles lidarem com o endemoniado. Porque uma vez os discípulos de Paulo foram expulsar os demônios. Os discípulos de Paulo não, os caras que ouviam Paulo pregar, chegaram e falaram, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o diabo falou, eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, e vocês quem são? E os caras deram uma coça nos caras, o diabo deu uma coça nos caras, rasgaram a roupa dos caras e os caras apanharam, porque eles estão tentando expulsar um demônio em nome de um Jesus que eles não conhecem, que Paulo que conhece, e um nome de Jesus que eles não pregam. Quem prega sobre esse Jesus é Paulo. Vocês estão entendendo? Jesus está dizendo, eu vou levar vocês para Gadara, tem um endemoniado lá que arrebenta a corrente, grilhões, que as pessoas têm medo deles, mas antes de chegar lá, eu vou levantar uma tempestade, e essa tempestade é para eu me revelar para vocês. Quando a tempestade acaba, eles falam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Não aprenderam a lição. Eles viveram a experiência, Jesus acabou de realizar o impossível, e agora estão dizendo, quem é esse? Ou seja, eles saíram de uma experiência sem entender o que essa experiência queria revelar para eles. Eram para eles dizerem, nossa, esse é o Jesus Todo-Poderoso, esse é o Filho de Deus. É por isso que o Senhor levanta a segunda tempestade, porque quando Jesus acalma a segunda tempestade, eles dizem, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ou seja, eles só entenderam quem ele era na segunda e não na primeira.
Então, irmão, não espere Jesus levantar a segunda tempestade para você entender a primeira. Não espere ele levantar a terceira para você entender a segunda. Em nome de Jesus, você vai entender que essa tempestade que você está vivendo não é para afundar o seu barco, não é para te desesperar, não é para você ficar com medo, não é para você ficar apavorado, apavorada. Essa tempestade é porque Jesus está querendo se revelar para você. É para você usar a fé, é para você se levantar. Ele só quer que você saia dessa experiência dizendo: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. A tempestade não impediu os discípulos de chegarem do outro lado. Por que não? Porque Jesus estava no barco. Deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus está no seu barco? Deixa eu te fazer uma pergunta: para onde é que você está indo? Para onde é que você está navegando? Todos nós estamos navegando, todos nós estamos em uma embarcação indo para algum lugar. Ainda que você não saiba para onde você está indo para um lugar. O problema é que você pode chegar em qualquer lugar. Você está indo para onde? Para onde é que você está levando a sua embarcação? Para onde é que você está navegando com a sua família? Para onde, irmão? E mais importante do que isso, Jesus está no seu barco. Ele está navegando com você. Porque, irmão, se Cristo comigo vai... Se Cristo está navegando com você, descansa o teu coração. Pode ter tempestade, pode ter dificuldade, pode ter tubarão, pode ter o que for, irmão. Jesus está na embarcação. Então descansa o teu coração. Eu queria pedir para você ficar de pé e eu queria fazer um desafio para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e abrisse os seus olhos espirituais. E eu queria que você procurasse Jesus dentro do seu barco aí. Procure Jesus dentro do barco, vê se ele está na popa. Vê se ele está com a mão no leme. Vê se ele está remando. Vê aí, Jesus está fazendo o que? Ele está no barco, procure ele aí dentro. Se Jesus estiver no barco, não importa se ele esteja dormindo, se ele esteja acordado, o importante é que ele está no barco. Agora seja sincero, seja sincera, ele está na embarcação da sua vida? Ele está? Se ele não estiver na embarcação da sua vida, hoje você não pode sair daqui sem convidar Jesus para entrar no seu barco. Se ele não estiver na embarcação da sua vida, em nome de Jesus, você não vai sair daqui sem antes permitir Jesus entrar no seu barco. Por que permitir, Elvis? Porque Jesus, ele não vai entrar no seu barco se você não convidar. Jesus não vai entrar na embarcação da sua vida se você não convidar. Mas hoje é noite de Jesus entrar no barco da tua vida. É noite de Jesus fazer parte. É noite de Jesus sair para pescar com você. É noite de Jesus atravessar para o outro lado da margem no teu barco. Eu creio, é noite de pessoas convidarem Jesus para entrar na sua embarcação. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos em nome de Jesus e começar a orar aí, começar a orar, começar a guerrear. E eu quero saber, toda igreja de olhos fechados, eu queria saber aonde está você que já frequentou uma igreja evangélica e hoje não frequenta mais. Elvis, eu já frequentei uma igreja evangélica e hoje não frequento mais. Se puder só clarear um pouquinho aqui. Isso. A igreja toda de olhos fechados. Eu vou pedir para ficar de olhos abertos. Só você que já frequentou uma igreja e hoje não frequenta mais. Fique de olhos abertos. Você que nunca frequentou uma igreja evangélica também, fique de olhos abertos, por favor. Toda a igreja de olhos fechados orando. Faça um sinal assim com a sua mão para que eu possa te conhecer. Isso, faz assim, isso, ali, aqui, isso, bem alto assim, Elvis, eu já frequentei uma igreja evangélica, hoje não frequento mais, ou eu nunca frequentei uma igreja evangélica. Isso, pode abaixar a mão, pode abaixar, pode reduzir as luzes agora, isso. Eu queria que você fizesse uma oração comigo, você que levantou a sua mão, queria que você fizesse uma oração comigo. Eu vou orar, eu queria pedir para você repetir. Você não precisa repetir essa oração, só se você sentir no seu coração mesmo, Elvis, eu quero repetir essa oração. Ore comigo, eu oro e você repete aí em silêncio, não precisa ser alto, não pode ser na sua mente. Senhor Jesus, eu vim aqui essa noite, não porque alguém me convidou, mas porque eu creio que o Teu Espírito Santo me trouxe a esse lugar. O Elvis não pregou essa mensagem porque ele quis pregá-la, mas porque o Senhor usou o Teu Filho para falar o meu coração.
Eu sei que o céu é real. Eu sei que um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E eu quero que o Senhor esteja na minha embarcação, porque eu quero morar com o Senhor eternamente na sua glória. Eu quero, Senhor, abrir o meu coração para que o Senhor entre na minha embarcação, porque eu não quero atravessar o mar sozinho. Eu não quero atravessar o mar sozinha. Eu quero que o Senhor esteja comigo, porque eu sei que quando a tempestade se levantar, eu não estarei sozinho. Eu sei que quando o mar ficar bravio, eu sei que o Senhor vai me socorrer. Eu sei que se a minha fé for pequena, eu sei que o Senhor vai se levantar e não vai deixar o meu barco afundar, e não vai me deixar morrer afogado. Senhor, eu te convido para entrar na minha embarcação. Eu te convido, Senhor, para pescar comigo. Eu te convido, Senhor, para ser o capitão do meu barco. Eu te convido para tomar a direção da minha vida, porque a partir de hoje eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do seu jeito. A partir de hoje eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade, porque ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Escute. Você fez essa oração. Você fez essa oração. Você tem o direito de permanecer aí onde você está. Você já fez essa oração. Você já deixou Jesus entrar no teu barco. Só que eu quero pedir você, com todo o carinho do meu coração, você quer sair do seu lugar e vir aqui no altar, para que o anjo dessa igreja, o pastor dessa igreja, possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família? Você que fez essa oração comigo, sai do teu lugar e vem aqui no altar. Vem aqui, para que possa ser completa. Enquanto eles estão saindo, irmão, vamos aplaudir o nome de Jesus, vamos. Isso. Pode aplaudir mais forte, você pode aplaudir mais forte? Pode. Isso, misture com